A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu Comunhão Diária com Deus, e estou aqui trazendo a 13ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Quando Deus Restaura o Justo. Você é meu convidado a estudar essa lição e ao final você vai ver o quanto Deus ele operou o milagre na vida do patriarca Jó. E como Jó, ao orar pelos seus amigos, Deus o restaura de forma maravilhosa. Eu te convido a vir comigo nesta lição e você vai ser grandemente abençoado em nome de Jesus. Amados, vamos então à nossa 13ª lição, quando trataremos sobre um tema muito importante, quando Deus restaura o justo. Porém, antes eu quero te convidar a fazer uma breve oração comigo, para que Deus abra o nosso entendimento para compreendermos a sua poderosa palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse meu irmão, minha irmã que está orando comigo agora, que o nosso entendimento seja aberto para uma compreensão melhor da Tua palavra. Eu oro abençoando todos que estão comigo agora, participando desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final do nosso trimestre da nossa escola bíblica e hoje, nesta lição, nós vamos ver o modo maravilhoso como Deus agiu na vida do patriarca Jó. E no nosso texto áureo está da seguinte forma: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. O segredo da vitória de Jó está quando ele abençoa aqueles seus amigos. E podemos fazer já uma aplicação para a nossa vida também. A nossa vitória, a nossa bênção, a nossa conquista está também na medida que nós abençoamos aqueles que até mesmo têm se levantado contra as nossas vidas. A verdade prática vai dizer: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência de esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Queridos, Deus não vai fazer por mim porque de repente eu estou fazendo algo que está visando, está recebendo algo em troca. Por isso que uma determinada vez o Senhor Jesus vai dizer: olha, que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba, e vice-versa. Porque senão parece que nós estamos fazendo por ter uma troca. Mas não, queridos. Quando Deus faz alguma coisa por nós, quando Deus age na nossa vida, Ele faz porque Ele nos ama. Porque se dependesse de nós, nós jamais alcançaríamos essa bênção de Deus. Porque tudo que fazemos é aquém da realidade divina, é aquém da vontade do Senhor nosso Deus. Por isso que é fundamental que nós estejamos fundados ou fundamentados na palavra e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 42, dos versículos de 1 a 17. Porém, como sempre, não faremos toda essa leitura para ganharmos o tempo, mas vamos ler alguns versículos no início e no final desse texto bíblico. Diz assim, primeiro versículo: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Versículo 16. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu
a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O nosso objetivo geral da nossa lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. E temos nos 3 pontos que estudaremos. No primeiro, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Segundo, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E por último, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações possíveis para o entendimento do livro. Então nós vamos ver como que Deus vai agir, como que Deus vai tratar essa questão do livro de Jó e temas que podem ser facilmente aplicados às nossas vidas. Na nossa introdução, nós começaremos dizendo assim: nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Algo vai acontecer de maravilhoso. Na lição anterior, nós falamos quando Deus faz algumas perguntas a Jó e quando fala sobre os animais, a questão das bestas feras, do Behemoth, do Leviatã. E Jó, nesse capítulo especificamente, ele vai se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez diante da majestade divina. Quando Jó, então, ele entende e ele se humilha diante de Deus, Deus já está apto, pronto para trazer uma restauração à vida deste grande patriarca. Amados e queridos irmãos, do mesmo modo que Jó cometeu falhas, nós também podemos cometer. E a exemplo do patriarca que se arrependeu, se humilhou diante da grandeza da presença de Deus, da voz de Deus, nós também podemos nos humilhar diante do Senhor e termos as nossas vidas restauradas para glória e louvor do nome do Senhor. O homem que falava com Deus, que falava se justificando, usava palavras, ele agora vai dizer o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, Jó vai se colocar na posição de criatura e render ao Criador toda a adoração. Nós vamos entrar no nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a humilhação de Jó. Vamos falar sobre o Jó humilhado, sobre reverência e submissão, uma experiência viva com Deus. Nós estaremos falando. Diz assim, o Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sabiciência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Nós vimos que na lição anterior, na questão da dinâmica da vida,
nós vimos que Jó, ele não teria como dizer como os animais sobreviviam, como os filhos dos leões sobreviviam, como as cabras monteses davam os seus filhotes e esses na sua maioria não eram mortos, como eles eram preservados. Então Jó, ele se vê diante de perguntas que ele não tem resposta. Por isso que ele vai então agora se render à sapiência do Todo-Poderoso. E o que é ter essa sapiência? É ter uma sabedoria que é incapaz. Queridos, entenda isso. A sabedoria de Deus é incapaz de o homem conseguir trazer uma explicação sobre ela. É impossível tentar explicar a sapiência do Todo-Poderoso, porque é algo que foge os nossos conselhos, foge aos nossos pensamentos. Por isso que Jó vai reconhecer que ele é falho, que ele é carne, que ele está sujeito a fraquezas, enquanto o Criador tem o controle de todas as coisas. Então, de uma forma sábia, como nenhum outro, Deus rege e Deus mantém todas as coisas. Ainda esta semana, para ser mais exato, na noite de 21 de dezembro de 2020, nós presenciamos um fato que aconteceu centenas de anos atrás, que foi o alinhamento dos planetas. Então nós vamos ver que eles se alinharam, eles estiveram bem próximos à nossa visão, mas eles, mesmo se alinhando, eles estiveram com condições suficientes de estar alinhado, mas sem sofrer sequer um arranhão. Por quê? Porque Deus, na sua forma de governar, de controlar o universo, Deus, ele não permite que nada fuja do seu controle. E Jó, então, vai render ao Todo-Poderoso o louvor que lhe era devido. E com isso, ele vai ver que quando ele faz perguntas a Deus e Deus não responde, ele vai ver que ele está sendo injusto com a autoridade máxima que é o Senhor. No segundo subtópico, vamos falar sobre a reverência e submissão. Diz assim: diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei que tudo podes. Esse versículo demonstra que a sua atitude de reverência e submissão diante de Deus percebe, que tudo aconteceu em sua vida e tinha um propósito divino. Tudo que aconteceu na vida do patriarca tinha um propósito divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar novamente a sapiência do Todo-Poderoso, como que ele trata, como que ele age, como que ele trabalha, como que ele opera. Queridos, Deus tem o controle de tudo. E Jó vai então entender que ele deveria reverenciar, ele deveria bater continência para esse que é sobre todas as coisas. E ele então vai dizer que bem sei que tudo pode, e de fato Deus tudo pode, sem precisar explicar ou esclarecer nada para ninguém. Deus não precisa esclarecer, Deus não precisa falar, Deus faz o que ele quiser fazer e o homem, que é a sua criatura, deve reverenciá-lo. Então, amados,
é muito importante que nós estejamos atentos a tudo isso. Aí diz ainda, ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Ou seja, quando nós não conhecemos o final da história, o que vai acontecer na história, então nós podemos tomar algumas posições e depois até mesmo nos arrependermos. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. Precisamos ter esse cuidado. Para quê? Para que nós não venhamos futuramente ter um arrependimento. Jó vai se arrepender, porque ele vai entender que o que Deus estava realizando tinha um propósito, porém ele, o Senhor, não havia lhe falado o propósito que era. No 3 diz, uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde. Quantos de nós, que às vezes nos direcionamos a Deus, falamos com Deus, como se fosse aquele nosso amigo, aquele nosso filho. Às vezes falamos com Deus como se fosse alguém que estivesse sob as nossas ordens, sob as nossas ordenanças, sob as nossas vontades. Não, querido, não. Deus é absoluto e nós, suas criaturas, seus servos, seus filhos sim, mas por adoção. Então não cabe a nós, não compete a nós querermos galgar posições que não compatíveis com aquilo que está estabelecido por Deus para as nossas vidas. Então, meu querido e minha querida irmã, tome essa tua posição, tome uma atitude se precisar tomar, mas diante de Deus permaneça humilde. Permaneça na tua posição. Reflexo de uma experiência viva com Deus. Ou seja, quando temos uma experiência com Deus, nós nos colocamos no nosso devido lugar. Conforme descrito nas seguintes palavras, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Quantas pessoas conhecem a Deus porque ouviu falar? Ou está seguindo Jesus de longe? Mas vem para o meio, vem para perto de Jesus. Porque quando você vier para perto de Jesus, você vai deixar as suas manias. Você vai deixar os teus eus de lado. E você vai margear. Você vai estar andando do lado do Senhor. Mas se não acontecer isso, Deus fala, mas eu continuo seguindo o curso da minha vida. O final pode não ser favorável a mim. Entende, amados? Pode não ser favorável a mim. Por quê? Porque eu estou tomando caminho que não tem a glorificação do nome do Senhor. Aí diz assim, para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Teve aquela experiência do redemoinho, e ao ver aquele redemoinho, ele vai observar a voz que sai dali. Como fora importante aquilo que Deus estava trazendo ao patriarca. Como Deus, de uma forma linda, Deus está se manifestando a ele. Como Deus está falando com ele. Deus vai falar de forma linda e ele vai entender a voz do Criador. Diz então, olha, não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. O profeta vai dizer
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta termos com Deus um relacionamento teórico de ouvir falar, como as pessoas vivem testemunho dos outros. Ouvir testemunho de alguém é bom, que nos edifica, mas você e eu, nós temos que ter os nossos próprios testemunhos. Nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus. E esse patriarca que ouvia falar de Deus, ele agora teve essa experiência com o Senhor. Que bênção, que coisa linda! Então nós vimos que o Jó, ele se humilha diante de Deus. Vimos que ele usou reverência e submissão para conhecer que Deus tudo pode, e ele teve uma experiência viva com Deus. E a síntese desse tópico é: a humilhação de Jó resulta em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Coisa linda! E você? Tem alguma experiência com Deus? Quer relatar nos comentários dessa transmissão, dessa gravação, desse vídeo? Fique à vontade. Porém, antes eu quero te convidar também a se inscrever no canal. Dê o seu like para que o YouTube entenda que esse comentário, que esse vídeo é importante para o crescimento de alguém. Que esse material é importante em pesquisa para mais alguém. Dê o seu like. E até se você não quiser dar o seu like, dê o seu dislike, não tem problema. Mas interaja de alguma forma, porque Deus tem uma palavra para mim e para você a cada vídeo. E eu quero lhe convidar a vir comigo no segundo e no terceiro tópico. Você vai ser alcançado. Nós vamos falar no segundo tópico sobre a intercessão de Jó. E no terceiro sobre a restauração de Jó. Te aguardo então no nosso segundo tópico. No nosso segundo tópico falaremos sobre a intercessão de Jó. Leremos sobre a ira de Deus, o pecado dos amigos de Jó e a oração de Jó. Vamos lá então no primeiro subtópico, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita, e diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelavam orgulho e falta de um bom senso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. O que Jó passou, o que ele viveu, foi algo que foi uma permissão de Deus. Era Deus, como nós lemos, Deus trabalhando, Deus agindo, Deus de uma forma extraordinária, tratando com Jó algo que nem ele sabia. Mas o que estava em voga, o que estava, se eu posso usar essa palavra, jogo ali, era a integridade de Jó. Porque Satanás vai dizer: olha, ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Então tira o que ele tem, que ele vai te negar, porque o diabo falava: Jó está te adorando porque o Senhor dá tudo. Então se o Senhor tirar, ele vai voltar atrás. E Jó não voltou atrás. Enquanto os seus amigos estavam acusando de pecado. E Deus então vai chamar Elifaz por ser o mais velho deles. E vai chamar a atenção, porque eles não falaram a verdade. Falaram sobre Deus, muitas coisas, mas não colocaram o principal, que ele era o amor, que ele é amor. Então nós vamos ver que a ira de Deus vai se levantar contra eles, para que eles viessem a Jó
falassem com Jó. E Jó pudesse então ser, né, o canal de bênção para as suas vidas. No segundo subtópico diz o pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Exaltar a justiça, mas limitar o poder de Deus. O poder de Deus não é um poder que está limitado àquilo que eu faço. Ei, Deus não é comprado pelos seus olhos, ou pela cor da minha ou da sua pele, ou por aquilo que nós fazemos. Não é por aquilo que eu faço de manhã que eu vou ser abençoado à noite. Não, amados, parem com isso. Deus não é dessa forma. Nós sim, nós nos alegramos com tudo que as pessoas fazem, às vezes até de uma forma interesseira, mas fazem, nós ficamos todos bobos por causa disso. Mas Deus não é dessa forma. O padrão da soberania de Deus vai além. Deus não é comprado porque alguém deu um glória mais alto, ou deu um aleluia, ou porque estudou mais a Bíblia do que o outro. Não, queridos. Deus não usa isso como moeda de troca. Tudo que Ele faz por nós é por causa do seu amor. É o seu amor que faz toda a diferença nas nossas vidas. Então eles exaltaram a justiça. Perfeito, Deus é justo. Mas esqueceram de exaltar toda a soberania divina. Para eles, todo sofrimento deveria ter uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Queridos, se Deus fosse usar a lei da retribuição para todo pecado, não sobraria ninguém para contar história. Quem é que não tem pecado? Por que Jesus usou aquela expressão? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Porque é impossível que alguém que viva sobre essa terra não tenha pecado. Então, se Deus fosse retribuir por causa do pecado, não ia sobrar ninguém. Mas como Deus não usa os padrões humanos para agir, então Deus age segundo o seu conselho, segundo aquilo que Ele julga ser o essencial para agir. Quando dos sofrimentos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição, né? Deus, dentro dos seus propósitos, se eu passo por alguma coisa, não é porque Deus está me punindo. Não, queridos, não é, Deus não pune igual a gente pensa. Deus não castiga do jeito que a gente pensa. O amor dele é superior a tudo isso. A justiça dele virá sim, no tempo certo. O castigo vai vir também no tempo certo. Mas eu posso dizer e afirmar aos irmãos, desde o momento que eu nasci, desde o momento que você nasceu, não é a justiça de Deus que está agindo na sua vida. O que está atuando na tua vida é o amor e a misericórdia e a graça do Senhor. Tudo isso acontece primeiro, para que depois o Senhor use a sua justiça para trazer o juízo sobre a quem precisa. Tá certo? No terceiro vai dizer a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que esse interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Quando alguém pega um texto bíblico, quando alguém pega um pensamento bíblico e formula nesse pensamento dogmas, formula a partir desse pensamento pontos de vista ou os famosos achismos da Bíblia, que a gente vai, eu acho que é isso, a gente começa a montar uma doutrina, e essa doutrina, ela passa a ser uma doutrina extra-bíblica, que vai nos levar a uma heresia. Quantas heresias existem aí?
que tem o seu princípio fundamentado na Bíblia, mas com uma interpretação errada de alguém. Alguém interpretou de forma errada. E por isso, o que acontece, queridos? Os seus pensamentos, uma vez formulados, dão lugares a heresias terríveis, que depois de semeadas são difíceis de arrancar. É como o joio no meio do trigo. Por isso que nós não devemos usar a Bíblia ao nosso bel prazer, para colocar o nosso ponto de vista, o nosso pensamento, não. Usemos a Bíblia, a palavra de Deus, para falar o que ela fala e ficar quietos quando ela se cala. Quando a Bíblia se calar, que eu não acrescente nem mais uma palavra. Mas infelizmente, tem pessoas dizendo que é Deus, quando Deus não falou nada. Estão falando que é o Senhor, enquanto o Senhor não falou nada. E isto é muito perigoso. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Tá vendo? Eles acusam Jó de pecado, se ele estava vivendo aquela situação porque estava em pecado. Mas Deus vai dizer para eles, olha, vão lá, procurem ele, porque ele vai interceder por vocês. E quando eles chegam, então, Deus vai tratar com Jó, falando da necessidade de Jó, está intercedendo por eles. Um homem que aparentemente não tinha nada para oferecer, agora tem o quê? Uma palavra de fé, de ânimo e de esperança para quem está precisando de algo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. No meio da tua aflição, no meio da tua dificuldade, do problema que você vive, Deus te usará ainda para ser bênção na vida de alguém. Deixa eu usar uma palavra de pregadores. Você vai ser boca de Deus para abençoar a vida de alguém, ainda que você esteja vivendo tempos de aflição. A síntese desse tópico é: Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos. Deus te abençoe. Foi abençoado com esse tópico? Amém. Compartilhe esta mensagem. Compartilhe. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Seja abençoado. E não esqueça de acionar o sininho para que você seja notificado sempre quando colocarmos um novo vídeo. E eu te convido a vir comigo agora nesse nosso terceiro tópico, que vai falar sobre a restauração de Jó. Como Deus agiu. Diz assim: restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Qual é a diferença? Restauração e não retribuição. Por quê? Restauração é quando é descoberto aquilo que a pessoa era antes. Quando a gente olha, por exemplo, as obras que existem naqueles monumentos antigos em Minas Gerais, e um tempo atrás eu vi uma reportagem de como era feita a restauração daqueles painéis, daquelas obras de artes. O que eles faziam? Alguém com uma pinça bem pequenina, ele vai limpando, tira as camadas de tinta antiga, vai tirando, até chegar naquilo que é a base. Porque às vezes a gente aparenta ter muita coisa, mas é tudo maquiagem. É tudo tinta barata. Ah, querido, mas Deus, quando Ele quer nos restaurar, Ele vai lá no profundo. Ele vai lá naquilo que é profundo da nossa vida. E o Senhor, conhecendo o primeiro estado de Jó, Ele então agora vai tirar tudo que está em Jó,
que não fazia parte da primeira história, e ele vai voltar como antes. E não é uma retribuição. Não é como os políticos fazem. Não é como alguns pastores fazem, que é o toma lá da cá. Não, queridos. Mas é a questão de quê? De restauração. Vai além da lei da retribuição. A lei da retribuição poderia ser comparado à sementeira. A lei da semeadura. O que você faz, você vai receber. Mas relacionado a Deus, não. O que é restauração é restauração. E a retribuição, vamos deixar, sabe para quando? Vamos deixar para depois desta vida. Quando você vai receber por aquilo que você produziu. Aí vai ser retribuição. Você fez, você produziu, você recebe por aquilo. Mas detalhe importante, sempre ainda sendo colocado a misericórdia do Altíssimo. Então fala assim, olha, e não retribuição. Não há uma teologia de retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Não, não. A Bíblia primeiro que não fala sobre isso. O salmista vê ímpios prosperando, ele fica irado com isso. E Deus fala, fica tranquilo, porque eles têm para essa vida o que você tem para a vida eterna. Os amigos de Jó disseram, Jó, se você está assim, porque você está em pecado. Porque quem está em pecado, porque o ímpio, ele paga. E Jó fala, isso não é verdade, porque tem muitos ímpios que prosperam. Então não existe essa lei de retribuição no livro de Jó. Não existe isso. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Deus não nos abençoa por causa de uma barganha espiritual, não, amados, não. Você não é abençoado por causa de uma barganha. Nós não somos abençoados por causa disso, não. Deus, ele faz porque ele quer fazer, com base no seu amor e na sua misericórdia. Então Jó vai ter a sua moral que for abalada devido a todos esses acontecimentos, as acusações que eles tiveram, os jovens que riram deles, os pais daqueles jovens também que riram, as pessoas que escarneciam dele. Ele vai ter a sua moral restaurada, mas também a sua parte espiritual, a sua comunhão com Deus também vai ser restaurada. Que coisa linda! Espero que tanto moralmente quanto espiritualmente você também esteja sendo restaurado, que você seja restaurado em nome de Jesus. Restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus. Ele passou sozinho. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Sabe? Ele vai ter, já teve a sua moral restaurada, a sua parte espiritual restaurada. E agora ele vai ter a restauração social. Oh, glórias! Ele não vai precisar mais ficar naquele monte de cinza, aonde ficavam as pessoas doentes, aonde as pessoas doentes ficavam ali para morrerem, para serem penalizadas. Tinha como amigos os cachorros que ficavam ali lambendo aquelas feridas. Vivia afastado de todo mundo. Era um lugar que cheirava mal. Eu vou usar uma palavra, um lugar que fedia.
cheirava mal, devido tantas feridas expostas, o mau cheiro tomava conta. Pessoas que estavam ali, que perdiam pedaços do corpo, devido às doenças. Mas Deus vai tirá-lo dali e vai levar ao convívio social novamente. E aquilo que ele tinha perdido, Deus vai restituir em dobro. Ele vai ter riqueza e ele vai ter dias fartos. O texto bíblico vai dizer que depois que isso tudo acontece, depois desse sofrimento todo, ele viveu mais 140 anos e viu seus filhos, e viu os filhos de seus filhos. Ele viu os filhos, viu os netos e viu os bisnetos. Que coisa linda! Ele viu como o Senhor lhe acrescentou. E diz que ele partiu velho e farto de dias. Quem viu Jó diria assim: olha, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus bradou do céu e disse: eu estou no controle. Eu tenho controle da sua vida, Jó. Você não vai terminar os seus dias assim. Eu tenho para você uma restauração tal que pessoas não entenderão o que vai acontecer contigo. Queridos, ao final desse trimestre, tenha certeza que o Deus que restaurou a Jó pode restaurar você também. Pode restaurar a tua casa, a tua vida, a tua família, teus negócios. Mas seja humilde diante de Deus. Seja humilde diante do Senhor. E você vai viver experiências profundas com Deus. A síntese desse tópico é: a restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social e material. Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca ou glória. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus estava sempre certo. Sabe? Jó, pelo seu testemunho, vai confirmar no mundo espiritual que Deus sabe em quem Ele está colocando a mão para abençoar. E o tanto que nós podemos ser fiéis a Ele ou não. Que Deus te abençoe. Que a tua vida seja uma vida de vitória na presença do Altíssimo. E que eu e você vivamos experiências tremendas, profundas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, Pastor Valmir Ribeiro, Comunhão Diária com Deus, venha, se inscreva, acione o sininho e seja notificado sempre. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado por chegar ao final de mais um trimestre, quando fomos alcançados grandemente por Tua presença. E eu quero liberar uma palavra de oração, de bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, ainda mais nesta semana natalina,
que antecede aí a virada de 2020 para 2021. Que as tuas bênçãos sejam renovadoras sobre a vida dos teus servos e servas, e que haja restauração da tua parte sobre a vida de todo aquele que crê. Pai, assim eu oro crendo em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós. Que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e todos nós que cremos dizemos amém. Deus te abençoe. Para você, um Feliz Natal e um 2021 abençoado na presença do Senhor. E as lutas que vierem, esteja com Jesus, que você vai passar em nome do Senhor e vai cantar vitória lá do outro lado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.